Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Mateus capítulo 19, versículos do 1 ao 6. O que pensa o autor do casamento? Foi Deus que idealizou e instituiu o casamento. Foi Ele que casou Adão e Eva e depois legislou a respeito dele. Quanto mais o tempo passa, mais precisamos voltar para o princípio. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Mateus capítulo 19, versículos do 1 ao 6, versão Nova Almeida atualizada. A armadilha. A questão do casamento foi levada pelos fariseus para o Senhor com o intuito de testá-lo, pois queriam achar na resposta dele alguma base para acusá-lo. Na época havia dois grupos: os adeptos de que o casamento só poderia ser desfeito mediante infidelidade conjugal e os que acreditavam que poderia ser dissolvido a qualquer momento por qualquer capricho humano. Falar sobre o casamento naquela circunstância não era nada fácil. O campo estava cheio de armadilhas, a pista era sinuosa e escorregadia. A voz profunda do mestre. A resposta do Senhor para seus interpeladores foi profunda. Ele voltou no tempo, pelo menos 4.000 anos, para respaldá-la, o que forçou os fariseus a considerar a origem do casamento, como tudo começou. Jesus os levou a perceber que seus questionamentos eram um desvio da proposta divina inicial para o casamento. Mesmo que estejamos no século XXI, a resposta de que precisamos para o casamento continua em sua origem, bem como a resposta para tudo mais. Ao olhar para a origem do casamento, podemos notar que a base é Deus, pois foi Ele que o idealizou e instituiu, pois foi Ele que legislou a seu respeito, foi Ele mesmo que casou Adão e Eva. 3 pilares. Para o primeiro casal, o Senhor deu 3 orientações que continuam vitais para a convivência e a manutenção do casamento. A partir delas, podemos ver também o que estava subtendido. Primeiro, deixar a casa dos pais. O casal deve começar nova vida. Conviver com os sogros não é fácil. Os recém-casados precisam ter as próprias experiências. Segundo, unir-se. Até agora, ambos viviam para si mesmos. Agora deve fundir-se. Precisa conversar bastante para que as vontades e metas que cada um tem se misturem de modo que surja apenas uma vontade e uma única meta. Se antes olhavam para lugares diferentes, de agora em diante olharão para o mesmo alvo. Terceiro, tornar-se uma só carne. Aqui o Deus Santo falou sobre sexo. O sexo do modo como o sentimos quando estamos no ato conjugal, que é cheio de deleite e prazer, foi criado por Deus para o homem e a mulher no casamento. Uma das maiores sensações que os seres humanos podem sentir está disponível, é seguro e de graça para os que fazem a vontade de Deus. Como Deus é bom, criativo, sábio. A ordem. Por fim, o Senhor Jesus deu uma ordem: não se separem. Ninguém tem autoridade de desfazer o que Deus fez, isto é, de separar o que Deus uniu. Homem e mulher têm liberdade de se casar ou não, mas uma vez casados, estão sobre a base que Deus estabeleceu e não deve deixá-la. O casamento é bom, mas não é fácil. Aquele que o idealizou, instituiu e realizou, sabe como mantê-lo e torná-lo feliz e duradouro. O casal deve confiar em Deus e depender dele todos os dias para cultivar um casamento sólido, feliz, duradouro e que glorifique quem o criou. Que Deus abençoe o casamento.